vai ser mais um Uvas e Personalidades, agora com uma personagem de destaque. Conheci através de um amigo nosso, tá? Também é artista, mas lá está, traz uma bagagem enorme neste contexto que, lá está, foi reconhecida, eu conheci a personagem que de alguma forma vou adequar à pessoa. Esta personalidade, tá? Interpretou Carmen Bizet e lá está, automaticamente encaixei com a personalidade da pessoa Inês Drummond, exótica, polivalente, lutadora, e lá está, a referência feminina em Curitiba e também no Teatro Guaíra. Eu tenho o privilégio de entrevistar Inês Drummond. Obrigado, Inês, por teres vindo. Obrigada a vocês, né, pelo convite. Então diz-me uma coisa, Inês, quem é Inês Drummond? Quem é Carmen de Bizet em Curitiba? Como é que tem sido a evolução do teu currículo? Então, primeiramente, deixa eu só dizer que, tipo, na verdade, eu não interpretei a Carmen, eu dancei na ópera Carmen. Ah, ok. Né? Bem que eu gostaria de ter interpretado, né? Mas eu não tive essa sorte, um momento, sei lá, de dançar o balé Carmen, né? Mas sim a ópera, na qual eu fiz a coreografia, fui convidada para fazer a coreografia para a companhia que eu danço. Então nós dançamos, né? Eu coreografei e dancei e ajudei também na postura dos cantores, né? Dos atores, né? Para estar em cena, mais ou menos com a leitura do flamenco, né? Da dança flamenca e tal, dança espanhola, enfim. Mas o espírito estava lá. Hã? O espírito estava lá. Ah, não, o espírito sim. Tanto que eu sempre, quando saía, falava: meu Deus, você é a própria Carmen. Exatamente. Né? Tem um ator, o Edson Bueno, que eu saía e falei assim: bom, você é a Carmen, né? Falavam pra mim. Eu falei: enfim, quem sabe em outra encarnação. A evolução, diz-me uma coisa, assim, tu vens do Rio de Janeiro. Sim. Encaixar numa personalidade carioca, com toda essa postura profissional, em Curitiba. Como é que foi esse desafio? Então, para mim foi tranquilo, porque eu vim para trabalhar no teatro, né, no Teatro Guaíra. Eu sempre ouvi dizer que as pessoas tinham dificuldade para se engajar aqui, né, em Curitiba, por conta das pessoas serem mais fechadas, né, para você conseguir interagir com as pessoas. Mas eu não tive esse problema porque eu já conhecia alguns bailarinos, por conta deles irem para o Rio dançar e tal, e eu virei fã do Balé Guaíra, eu e outras alunos da escola de danças, né? Então eu já conhecia, tinha um amigo meu que estudou na escola de danças e que passou um ano antes de mim, fez a audição e passou. Então eu já conhecia algumas pessoas. Mas mesmo assim eu cheguei meio, né? Porque naquela época eu tinha 19 anos, mas eu parecia que eu tinha 13, 14 anos. Nunca tinha saído de casa, né? E hoje em dia as pessoas, né, saem de casa para trabalhar em busca de novos horizontes e tal. Até mais cedo, né, dependendo, né? Mas naquela época não. Então, aí eu vim para cá e quando eu cheguei aqui eu pensei: meu Deus, parece uma cidade interior, né? Quando eu cheguei, porque não tinha praticamente nada assim em relação, eu estava acostumada no Rio, né? E viajava também com a escola de danças para alguns lugares, São Paulo e tal, né? Enfim, mas aí eu cheguei no Guaíra, primeira coisa que eles falaram: você tem que ter um nome e um sobrenome. Porque meu nome, bem na verdade, é Maria Inês Coelho Drummond. Aí eles falam, e lá na escola de danças, enquanto no programa e tal, eles tiraram o Coelho, ficou Maria Inês Drummond. Aí eu peguei e falei: Maria Inês Drummond. Ele falou: não, coordenador, você tem que ter só um nome e um sobrenome. Aí eu fiquei: meu Deus, o que eu faço? Eu falei: bom, Inês Drummond. Daí ficou Inês Drummond, né? E aí eu era muito tímida na época, muito introspectiva, né? Eu até achei que eu fosse seguir a carreira de pianista e não de bailarina, por conta disso também, né? E algumas outras questões, porque era muito difícil você entrar com uma companhia de dança. E eu sempre achei que eu não fosse capaz, eu falei: não vou passar nunca. Pelo que alguns amigos falavam, tentavam, não conseguiam passar. E eu falei: bom, né, se eles não conseguiram, eu também não vou conseguir, né? Eu pensava. Enfim, e a minha professora de piano queria que eu seguisse a carreira de pianista. Porque eu, graças a Deus, eu consegui ir com as duas
com a dança e com a música até o final. Eu consegui. Complicado, né? Os trancos e barrancos, mas eu consegui. E o colégio também. Né? Então eu estudava o dia inteiro, integral. Nas férias tinha algum tempo, mas depois eu tinha que me dedicar, porque não dá para parar. Muito tempo, nem tanto com o piano, nem com o balé, né? Enfim, ainda mais quando você está numa formação, né? Enfim, eu sei que não foi difícil me adaptar aqui em relação às pessoas, não à cidade. A cidade foi bem complicada, frio, que eu não era acostumado, frio do Rio, você usava um casaquinho fininho no inverno, no máximo um casaco de lã, uma blusa de lã que a gente comprava em Petrópolis, que é serra e é frio, mas também não é como aqui, né? Na época, porque hoje em dia não faz mais tanto frio como fazia antes, né? Aqui em Curitiba, né? Essa evolução, toda essa disciplina que tu tiveste a nível académico, tanto o teórico como o prático, o parte profissional, achas que foi fácil, dessa forma, adaptar-te à disciplina e personalidade curitibana? Na área do espetáculo? Sim, sim. Eu não senti dificuldade enquanto a isso, eu não tive dificuldade. Né? Eu tive sim, clima, né? Minha família, eu sempre fui muito família, sabe? Muito ligada à minha família. Então minha irmã era tipo grudada em mim, porque a diferença de 1 ano e 8 meses. Minha irmã ficou doente, ficou de cama, com febre, quando vim pra cá. E eu também sentia falta. Minha mãe, eu sempre fui muito grudada com a minha mãe, né? Hoje em dia não tanto, né, por conta até de outras coisas, de minhas filhas, direcionamentos e tal. E minha mãe, meu Deus, minha mãe sempre foi assim a minha base, a base da família, né? Enfim, aí eu sei que foi bem difícil. Ela ficou comigo aqui 2 semanas no pensionato, para eu me adaptar melhor, para ver banco, conta, essas coisas todas, né? Quando ela foi embora, parecia que eu tava assim num presídio, meu Deus. Porque tinha umas grades ainda, porque assim, fechava a porta e tinha uma grade assim, no pensionato, né? Então a minha mãe saiu e daí fechou a porta e eu me senti assim, como se eu estivesse na prisão, né? Enfim, daí no primeiro dia que eu fui trabalhar, foi bem complicado. Eu andava assim pela Rua 15, porque eu fiquei no pensionato ali na Saldanha Marinho, em cima de uma padaria, pensionato, ainda existe. E ainda meus amigos falaram assim, meu Deus, Inês, olha onde que você, olha o pensionato que você foi parar, que é na Saldanha Marinho, né? Ali perto do Gato Preto, ali e tal, tudo, eu nem imaginava, né? Ou seja, mas tens raízes portuguesas e foste para um pensionato por cima de uma padaria. Em cima de uma padaria. padaria. A coisa portuguesa está andando ali. Em cima de uma padaria, pois é. Enfim, eu sei que eu andava na Rua 15, assim, meu Deus, assim, sabe? Tipo, uma sensação assim que você tá sem chão, né? Aí que eu cheguei lá, teve essa história do nome e tal, tudo. Cheguei no camarim com várias bailarinas, né? Eu cheguei antes. Enfim, eu sei que eu fui muito bem recepcionada, né? E quando eu fiquei 6 meses só no pensionato, já fui morar com 2 amigas, né? Bailarinas. Depois fui morar numa casa lá em Santa Felicidade, em cima dos vinhos Franzoloso. Tá uma questão portuguesa. Que tinha um cheiro de vinho. Pois no começo a gente ficava com aquele cheiro, depois a gente acostumou. Tinha uma adega, né? Era uma fábrica de vinhos, tal, ali. Vinhos Franzoloso, onde a gente foi morar. Éramos 7 bailarinos. 5 bailarinos e 2 bailarinas. Né? Eu e uma outra carioca, que na época era minha melhor amiga, né? Uma coisa, agora eu vou te interromper. Essa referência, tu és uma referência, ponto final. Estás há uns anos já em Curitiba, mas é assim, agora eu quero que tu me digas o seguinte: a responsabilidade de te sentires como o feminino da arte, aqueles que querem ir para a tua área de balé, essas jovens que têm-te a ti como referência e chegam a ti e dizem assim, eu quero ser como tu. Como é que tu te sentes? Todo esse histórico, todo esse currículo, mas assim, como é que tu te sentes tendo essa responsabilidade? É uma responsabilidade ou é algo que te faz, que te dá uma motivação? É algo que me dá uma motivação e que eu fico muito feliz porque eu já ouvi de alguns bailarinos algumas coisas que me fez assim pensar, realmente eu estou na minha missão, essa é a minha missão.
Porque até então eu tinha dúvidas por conta do meu outro lado da música. Mas eu sempre tentei levar junto as duas coisas. Mas respondendo a sua pergunta, algumas pessoas já chegaram para mim, quando me viam dançar, e falavam, eu quero ser como você, realmente. Né? Não só enquanto bailarina, depois que me conheciam, né, tal, da energia, da dinâmica, de eu não ter problemas com enfrentar... enfrentar... sem limitações. Obstáculos, né, tal, enfim. Uma vez eu estava atrás, passando atrás do palco do Guairão, né, nas coxias, e eu encontrei com um bailarino que já estava no Balé Guaíra. Ele tinha acabado de passar para o Balé Guaíra. Aí ele chegou para mim e falou assim, Inês, vem aqui, me dá um abraço. Eu, oi, querido, tal. Robson Schmueller. Ele está na companhia, ele está no Balé de Niterói, lá no Rio. Né? Mas ele dançava na Helene Fetzer, jazz. Aí depois ela implantou o balé clássico também, ele começou a fazer mais aulas. E ele passou conseguiu passar para o Balé Guaíra, mas aí ele chegou para mim e falou assim, Inês, quero te falar uma coisa. Eu falei, fala. Aí ele chegou e disse, sabe quem me incentivou a entrar no Balé Guaíra? Você, ele falou. Sabe como? Quando eu vi você dançando um solo do Segundo Sopro, que é um balé que a gente dançava, que chovia em cena, e eu fazia um solo na farinha de trigo. Tinha 25 quilos de farinha de trigo no fosso da orquestra, porque a gente entrava no fosso, né? E aí conforme tudo cronometrado, conforme ia terminando uma cena, o fosso ia subindo. E encaixava, na hora que terminava a cena de 2 bailarinos dançando, encaixava e eu subia, né? Eu subia e já começava a fazer a movimentação, né? E era muito bonito e era inusitado, por vários motivos, né? Primeiro, farinha de trigo no chão. E eu subindo, né, no fosso da orquestra. E chovia em cena depois. Por isso que eu dançava no fosso. Porque como ia chover em cena, ia cair água, não podia... Primeiro, os bailarinos não podiam dançar na farinha de trigo, né? O resto da coreografia, né? Então, acontecia desse jeito. Tanto que quando a gente dançava em outros lugares que não podia ser no fosso da orquestra, que não tinha, ou era ao ar livre, eu tinha que dançar, a gente dizia, no seco, sem a farinha de trigo, né? Porque era mais difícil, porque o efeito da farinha que dava mais a movimentação, porque senão a gente tinha que se esforçar muito mais para passar o que não tinha, que era esse efeito, né? Mas, voltando, né, ao que você me falou, então ele chegou e disse, quando ele me viu fazer esse solo, tal, que ele ficou encantado, ele falou, eu quero entrar para a companhia e eu quero dançar esse balé. E ele dançou o balé, claro, não o solo da farinha, porque era feminino, né? Mas ele dançou. E aí um outro rapaz também, que eu voltando de Lisboa, quando a gente dançou lá no Coliseu, nos Recreios, né? Nós ficamos 2 semanas dançando lá o Grande Circo Místico, que foi uma obra assim que levantou assim, o Balé Guaíra, com o diretor Carlos Trincheiras, português, né? Ele levou a gente para lá, e então nós dançamos 2 semanas. Então, eu estava voltando de viagem, no avião, e do meu lado estava um rapaz. Aí fomos conversando, aí o rapaz chegou e falou, você está indo para onde? Tal? Eu falei, estou indo para Curitiba. Você estava fazendo o quê, né? Tal. Aí eu falei, eu estava dançando. Você é bailarina? Eu falei, sim. Ele falou, meu Deus, eu queria tanto ser bailarina. Ele dizia assim. Eu falei, por que você não faz aula de balé? Porque naquela época, em 84, hoje em dia até mais tranquilo, mas naquela época, complicado. Eles tinham que sair de casa, porque os pais a maioria dos pais não aceitavam, né? Não apoiavam. Né? Para mulher já era difícil, imagina para homem, né? Aí eu sei que eu conversando com ele, eu falei, olha, tem a escola de danças, que é gratuita, e para rapaz é mais tranquilo, porque não tem, então eles sempre estão atrás de rapazes, por que você não vai se informar? E aí você não precisa de apoio financeiro, porque eles vão super te apoiar, porque é gratuita, a escola tem que fazer um teste, né? Mas com certeza você... capaz que passe e tal. Enfim, eu sei que daí dei tchau, depois a gente desceu e tudo, ele foi pro Rio, ele era carioca, e eu fiquei em Curitiba e tal. Aí eu sei que
que anos depois eu estava nos corredores do teatro, falando com alguns amigos do Grupo Corpo, né? E um rapaz também me interpelou e falou: Inês Drummond, falou assim, quero falar com você. Eu falei: nossa, você é novo no Grupo Corpo, né? Eu não te conhecia. Aí ele falou: sim, sabe quem eu sou? Ele falou. Eu falei: quem tal? Aí ele me disse o nome dele, que agora me falhou, mas eu lembrei até esses tempos que eu estava comentando com alguém. Então, eu sou aquele rapaz que sentou do teu lado no avião. E por sua causa, eu fui na escola de danças, e fiz uma inscrição, fiz a prova, passei, e eu estou aqui no Grupo Corpo. Uhum. Então, uma coisa, Inês, tu és uma fonte de inspiração, és a inspiração, sem responsabilidade, mas lá está, exótica. Tá? Agora, quer que tu digas àqueles que nos estão a ver o seguinte: através de todas essas experiências que tu tens tido, tá? Uma frase, ou vamos fazer uma coisa, há uma norma nova que eu quero ver encaixar no meu programa. O que é que os teus olhos dizem? O que que meus olhos dizem? Bom, primeiro, eu vou falar o que que eu acho do olhar. Eu acho que ele é uma das coisas mais importantes que nós temos. Porque no olhar você consegue perceber a essência da pessoa, a personalidade da pessoa. Eu consigo ver, eu consigo sentir a pessoa pelo olhar, né? Então, o que que você me perguntou mesmo? O que é que os teus olhos dizem? O que que meus olhos dizem? Eu avisei. Porque assim, eu aviso sempre os nossos personagens assim: o que é que eu não posso perguntar? Porque eu sou bem genérico, assim, eu tenho a Inês Drummond ao meu lado, então eu quero saber fazer uma pergunta difícil, possivelmente ninguém tenha feito. Inês, o que é que os teus olhos dizem? O que que meus olhos dizem? Que eu ainda vou dançar por muitos anos, eu ainda vou vislumbrar muitas coisas, eu ainda vou descobrir muitos lugares nos quais eu vou conseguir levar minha arte, mostrar minha arte para as pessoas e, por conseguinte, as outras artes também, porque eu acho que tudo, as artes estão juntas, andam juntas, né? Inês, obrigado por teres vindo, tá? É assim, que assim seja, tá? De nossa parte, garanto que vai ser feito um pequeno e grande estrago, tá? Então é assim, voltamos já, Inês, obrigado, tá? Os teus contatos vão passar aqui no rodapé e agora vamos fazer uma pequena pausa e vem já a sugestão da semana, não perca. Hoje temos como proposta Terra Alta, da Valdorella. Valdorella é uma vinícola italiana gigantesca. Ela produz pela Itália toda os seus vinhos. Mas, por sua vez, optaram por investir no Chile. A opção que eles tomaram foi a questão de procurarem terrenos onde as culturas das vinhas fossem mais antigas, exatamente com uma pequena característica: os terrenos estão mais saturados, estão mais compactados, estão mais maduros, e dessa forma vem-se apreciar um vinho e castas das quais já não têm muita mineralidade acentuada, ou seja, não vão apanhar aquela acidez resistente que muitas vezes nós apanhamos no palato. Valdorella, Terra Alta, estamos a falar de um vinho de 12 graus, tá? É um Cabernet Sauvignon. Mais uma vez, a descomplicação dessa estrutura perante uma uva que é uma uva de bolso. Lá está. Estamos a falar de uma uva que é plantada e se dá em qualquer tipo de terroir, em qualquer tipo de ambiente, em qualquer tipo de país, independentemente das suas condições, as quais vão puxar características bem diferenciadas, como eu tenho dito ao longo destes episódios de João e suas uvas. Cabernet Sauvignon. Mas o que é que tem de especial a Cabernet Sauvignon? Cabernet Sauvignon, como eu disse há uns tempos atrás e repito, tem uma particularidade. Vocês vão sentir um tom de pimenta branca no final de boca. E quando digo final de boca é o retrogosto. Vocês bebem e depois fica aquele gosto residual na língua em que vocês vão caracterizar esse palato exatamente com o sabor de pimenta branca. Eu geralmente faço essa experiência com os meus clientes, em que eu ponho tudo em separado. Ponho a pimenta branca, tá?
em que a pessoa vai degustar, vai provar e vai memorizar esse sabor. Posteriormente bebe a água para limpar para o lado e posteriormente, que assim seja, que se vá provar esse Cabernet Sauvignon que vai denotar essas notas. São pequenas brincadeiras, pequenas aventuras, digamos assim, gastronómicas que eu faço para despertar os sentidos, para despertar a curiosidade. Cabernet Sauvignon, Valporel, Terra Alta, vinho de bolso, fácil de beber, harmoniza com qualquer prato não muito estruturado, estamos a falar de carne, risotos, lasanhas, fácil de beber. Procurem por esta uva, independentemente do país, vocês vão ver que essa característica se mantém no final da boca. Ok, então aqui temos mais uma personalidade para uvas e personalidades. Hoje uma senhora, empresária. As senhoras nunca podem ser deixadas de lado, mas lá está, eu costumo dizer the last but not the least. O último, mas não o menos importante. Não o último, mas uma mulher empreendedora, empresária, já uma referência na moda aqui em Curitiba. E lá está, nós temos sempre esse privilégio, de alguma forma, escolher aquela amora do cacho que já está mais madura. Hoje temos Vilma Taurino, 20 anos no ramo da moda, uma história de evolução, empresária, CEO numa revista Evidence, Business e também Evidence, mas lá está, uma história de vida que é sempre uma referência para o lado feminino em Curitiba. Vilma, bem-vinda! Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, participar do teu programa, só tenho a agradecer pela oportunidade. Nós tivemos a oportunidade de estar na Evidence e também puxar a Evidence na pessoa de Vilma Taurino já para além fronteiras, através do nosso programa, tá? Mas agora temos a primeira pergunta já para satisfazer a curiosidade de quem nos vê, aqui e lá fora. 20 anos. As suas bases foi a parte de comercial e gestão. Explica-me um pouco como é que foi essa reviravolta para a evidência do mundo da moda e os modelos. É bastante tempo de trabalho, né? Já fiz muita coisa durante esses 20 anos, mas nunca foi uma pretensão. Eu acho que eu deixo muitas coisas acontecerem, né? E dentro do que eu gosto, eu corro atrás e experimento coisas. Eu aposto em algumas coisas, eu prefiro me arrepender. Eu sempre falo isso, né? Eu prefiro me arrepender de ter feito do que de não ter feito. Já tive algumas decepções, óbvio. Já fiz algumas parcerias que não deram certo, já acreditei em investir em alguns trabalhos que, né, às vezes a gente dá um passo para trás, mas continua andando. Então nunca foi uma pretensão trabalhar no mundo da moda, mas as coisas me levaram para esse caminho, né? E fui criando amor pelo que eu faço, da forma como eu fazia, e as coisas começaram a dar certo, e você vai se apegando, e me achei, né? Então eu me achei, assim, como eu comecei, eu falei, nossa, mas eu me encontrei, é isso aqui que eu quero para minha vida. E a partir daí eu só tentei complementar cursos, eu sou modelo formada, né? Mesmo não ter modelado, mas como eu tenho escola, agência, preciso... como que eu vou ensinar alguém ou informar alguém se eu não entender muito desse assunto? Então eu sempre procuro me reciclar, entender tudo e estudar, enfim. E não paro, né? Estamos aí, quando você vê, 20 anos já trabalhando nessa área. Adoro. Diz uma coisa, o vosso termo que vocês utilizam cá é olheiro no futebol, tá? Tu consideras-te uma olheira para quem, de alguma forma, se sente desmotivado e precisa de um reset na autoestima? Tu consideras-te uma olheira para esses potenciais modelos? A gente chama, na moda, né, a gente usa muitas palavras em inglês, né? Então, o olheiro, né, dentro da moda, a gente usa como scouter, né? Então, aquela pessoa que vai ali, você tem, não tem. Como que eu trabalho? Eu sou muito sincera, né? Às vezes eu prefiro perder aquele modelo, perder aquele contrato, não é questão de valor, né? Do que eu colocar uma pessoa para trabalhar e prometer para ela que ela vai ser uma Gisele Bündchen, né? Ou vai ser um Reinaldo Giannichini, e essa pessoa criar uma expectativa e isso não acontecer, e essa pessoa se frustrar e vai me dar trabalho, e vai me incomodar e vai me criar uma frustração também. Então esse mercado da moda, ele é um pouquinho ingrato, assim, né? É uma coisa assim, é muito glamour para pouco retorno, principalmente aqui no Brasil,
né? E Curitiba, então, ainda pior ainda. São Paulo já é um pouquinho melhor, Rio. Lá fora, as meninas, né, ganham dinheiro. Aqui você rala e é a dita da permuta. Então, o que eu faço como scouter, né? Então, se o modelo vem, viu, olha, eu quero. É lógico que eu vou ver ali, né, perfil, altura, cabelo, dente, pele, né, postura, comportamento. A gente tem todo um trabalho. Aí, olha, você tem perfil, você tem talento, você leva jeito. As coisas podem acontecer. Então, vai existir né, eu vou dizer, olha, então eu vou te dar isso, vou investir em você nisso, vou te dar o curso, ou vou te dar um agenciamento. Se o modelo vem para mim e fala, olha, não vou conseguir pôr você no mercado, né? Porque você não atende o que o mercado está pedindo nesse momento. Mas qual que é o teu sonho? Ah, mas, né, aí já... Então, ele não precisa ficar um ano pagando para ter essa frustração. Ele já tem a frustração já no primeiro dia da entrevista comigo. Aí eu vou dizer para ele assim, olha, mas o que você quer? O que você quer? Qual que é o teu sonho? Puxa vida, o meu sonho era... eu sonhava em desfilar, né, em fazer umas fotos. Isso eu posso realizar teu sonho. Eu não posso deixar você o modelo para sobreviver e ganhar, né? Isso eu não vou te prometer, eu não posso. Mas se é só isso que você quer, mas isso eu te dou, né? Então, isso eu consigo para você. Aí muda a história. Então, o que você quer? Você quer ser modelo? Teu sonho é ser modelo? Ótimo. Então, nós vamos tornar você modelo. O modelo ele tem que aprender. Ninguém, eu sou bonita, eu sou modelo. Você tem que aprender a ser modelo. Ou você é modelo, você não é. Entendeu? Não é um rostinho bonito só, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou te colocar numa escola e você vai aprender a ser modelo. Então, essa experiência, essa profissão é teu sonho, eu vou te dar essa profissão. Agora, se você vai trabalhar com ela, aí é outra história, né? Formei você, então vamos agora te dar um pouco de prática. Então, esse modelo mesmo que, ele não é tão bonito, ele não é tão alto, ele não é tão magro, enfim. Graças a Deus, a gente tem um leque, assim, de perfis, né? Hoje tem o plus size, que deu um boom, que todo mundo, né, começa a trabalhar. Nós temos um modelo comercial, que ele pode ser baixinho, ele pode, né, não ser tão... pode fazer outros tipos de trabalho. Nós temos o modelo fashion, que é o modelo mais passarela, que são as magrelas, acima de 1,70. E, né, todas... que às vezes nem são bonitas, elas não são bonitas, tem uma produção, ela vai vender um produto. Então, a gente tem alguns princípios, conceitos para esses perfis. Então, o modelo ele se adequa, né? Vai se adequando ao que eu estou precisando. Então, primeiro ele aprende e depois ele vai, né? Então, em um ano, então eu não faço um contrato aí de 2 anos de agenciamento, não. Você vai fazer um ano. Um ano você vai fazer tudo o que você queria fazer. Tá? Então, você vai fazer curso, você vai fazer passarela, você vai fazer ensaio fotográfico e você vai sair da minha revista. Eu vou divulgar você. Teu sonho é ser uma revista? Você vai ser uma revista. Se nesse um ano você conseguir o start, porque às vezes o modelo entra de um jeito e me surpreende, né? Então, a gente não é perfeita, eu não sou a dona da verdade. Então, às vezes, será? Chega lá na metade, uau, né? E o cliente liga, não, eu quero aquela, ele quer... De repente a pessoa consegue, tá ganhando cachês e tá, olha, tá legal, eu quero renovar o contrato. E aí vai. Então, a gente como olheiro, eu sou muito sincera. Ou dá, ou não dá. Há uma questão que estávamos a falar, eu estava a ouvir, então vocês estavam a conversar nos bastidores, é a questão de quebra de tabus para, inicialmente, a mulher brasileira lá fora não ter uma determinada nomenclatura. Tá? Há uma geração, estou a falar de Portugal, há uma geração em Portugal que existe essa nomenclatura. Portanto, o brasileiro como a brasileira tem uma determinada nomenclatura lá fora. Tá? Um dos principais objetivos da escola da Vilma é exatamente quebrar esse tabu para dizer que existe uma escola profissional, tá? Existe uma quebra de tabus e existe uma estrutura que é para partilhar lá fora como ensino, evidência, tá? E organização. Em 20 anos, diz-me uma frase ou algo construtivo que tu queiras deixar para que esse tabu seja deixado para trás e que acreditem nesse teu projeto. Uma frase. Uma frase, uma expressão, algo que tenhas como guia para te dizer assim,
Acreditem. Olha, uma frase, eu acho que você tem que, todo dia você tem que olhar para o espelho e dizer, eu posso, eu quero e eu consigo. Acho que é isso. Foi a referência de Vilma Prado. Então é assim, os contactos da Vilma vão passar aqui no rodapé, aqui, tá? Todas essas referências e os contactos dela, da escola, vão estar presentes também, tá? Vilma, obrigado por teres vindo, tá? Mais um episódio da Visibilidade.